Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 50. E aqui nós vamos ver o sofrimento do servo de Yahvé. Quem é esse servo de Yahvé, né? Mas vamos por partes. Aqui logo no primeiro versículo 1 diz assim: Assim diz Yahvé, onde está a certidão de divórcio de vossa mãe, mediante a qual eu a teria mandado embora? O que o Isaías quer dizer aqui? Quando o povo estava lá na Babilônia, eles começaram a se perguntar por que Deus, entre aspas, os havia abandonado. Então eles estão dizendo assim, que era como se Deus tivesse dado uma carta de divórcio para eles e mandado eles embora. Mas por quê? Aqui um exemplo, a mãe é Judá, tá? E os filhos são os judeus. E o pai é Deus, então é uma metáfora. A mãe é Judá, os filhos são os judeus e o pai é Deus. E não havia certificado de divórcio nenhum, pois Deus não havia se divorciado de Judá. Ela é que o havia deixado. O povo de Judá, os judeus que moravam em Judá, que haviam deixado o Senhor. Se nós formos ver lá em Oséias, que era contemporâneo de Isaías, ele apresenta uma parábola semelhante, que ele pega a mulher e a mulher volta para o prostíbulo. Deus jamais, amado, jamais renunciou os seus direitos como esposo. Ele é leal. E outra coisa, ele chamou Israel e ele continua leal ao chamado de Israel. Agora, é um outro tratamento que o Senhor está dando com o povo de Israel. Ao momento que o povo de Israel rejeitou o Messias, nós adentramos como gentios. Mas se a gente for ver, lá na história de Israel, nós temos Ruth, que era uma moabita, que veio fazer parte. Nós temos Raabe, que veio fazer parte. Nós temos os estrangeiros que saíram ali do Egito junto com o povo de Israel. Então, já havia ali a introdução também de pessoas que queriam servir ao Senhor, tá? Agora, veja, Israel estava colocando a culpa em Deus. Deus nos deixou, Deus nos abandonou. Talvez os deuses das outras nações são mais poderosos, Deus não é mais por nós, né? E Deus jamais renunciou os direitos deles como esposo leal. Por isso que a fidelidade e a misericórdia do Senhor não muda. O Senhor tentou de várias maneiras levar Israel, Judá, a voltar para o caminho deles. Eles foram rebeldes. Isso se aplica também a nós, né? Agora, nessa segunda parte do versículo, ele vai falar: qual de meus credores eu vos vendi como escravos? Então, porque naquela época, aqui também é uma metáfora, tá? Querendo dizer que Judá no cativeiro babilônico estava como escrava, que foi vendida pelo seu credor, tá? Porque naquela época um amo poderia vender poderia até dar aos próprios filhos devido a uma dívida. Então, olha as comparações, cada um vai fazer a comparação mediante a época que vive. Então, eles faziam a comparação mediante a época que eles estavam vivendo. Então, ressaltando que Deus não tem credores, né, amados? Deus não está nessa relação de homens. Os judeus, por má conduta, que se venderam e se tornaram servos do pecado. Essa foi a razão porque eles foram feitos escravos lá dos pagões. Então, muitas vezes, a gente também está vivendo situações e a gente questiona Deus. Mas primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós. Sabe? Nós temos que olhar para os nossos padrões, para as nossas condutas, o que está no nosso coração. E não é para olhar, para ficar se culpando, para ficar se chicoteando, mas sim se olhar e voltar para o Senhor. Agora ele vai dizer aqui no versículo 2: porque vim e não havia ninguém, porque chamei e ninguém respondeu. Porventura foi meu braço muito curto para chegar até vós e os resgatar? Quer dizer, o Senhor está falando: olha, eu estou chamando vocês,
mas vocês não ouviram. Eu falei, vocês não responderam. Por acaso eu tenho um braço curto que não possa chegar aí e resgatar vocês? Você vê que o Senhor sempre usa de metáforas para que a gente possa entender. O Senhor não tem braço. Mas nós, o que? Muitas vezes quando queremos alcançar alguma coisa, a gente usa o braço para pegar. Então aqui, para facilitar o nosso entendimento. Então usa os componentes do nosso corpo, o contexto da época, tá? Então o Senhor está falando, por acaso meu braço é muito curto para resgatar vocês? Será que me falta força ou capacidade para redimi-los? Será que me falta isso? Ora, com uma simples repreensão, com um falar simplesmente do Senhor, as coisas acontecem. Ele pode secar o mar, ele pode transformar em rios em desertos, e aí os seus peixes vão apodrecer por falta de água e morrem de sede. Então, dá para perceber aqui o Senhor aqui falando por meio de Isaías, e quando eles estavam lá na Babilônia, isso já estava escrito, e eles podiam ler porque para confrontar o que eles estavam pensando. E hoje nós podemos ler para confrontar também o que nós estamos pensando. Mas vocês percebem que para entender um pouco a Bíblia, a gente tem que entender o contexto histórico, conhecer um pouco da história, conhecer um pouco dos costumes. Por isso que a Bíblia muitas vezes ela é difícil de entender, porque nos falta essa visão mais aprofundada de conhecer todo esse contexto, né? E agora ele vai falar assim, olha, versículo 3, revista os céus de trevas, transforma os vestes de luto e lamento em suas cobertas. Então o Senhor aqui está falando que ele é todo-poderoso. Agora, a partir do versículo 4, já muda o contexto. Já é outro direcionamento que vai dando. Diz assim, pois, o eterno Yahvé que concedeu-me a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Aqui, tudo faz referência que Isaías está falando do servo do Senhor, que é Jesus Cristo. Mas nós podemos aplicar também ao próprio Isaías, que ele está falando, o Senhor me deu língua de instruído, porque lembra quando ele falou que não tinha, que ele era uma pessoa que estava, que era uma pessoa pecadora no meio de uma nação de pecado, e aí veio uma brasa e feriu, uma brasa tocou a língua dele para purificar, tá? Mas a relação maior aqui é com Jesus, tá? Mas lembra que nós podemos ver isso aqui e falar que Salomão não pediu também sabedoria para ter o quê? Um falar de instrução para governar o povo. Nós podemos também orar, mas nós vamos ter que ter o que aqui? Nós vamos que acordar todas as manhãs, despertar com o ouvido pronto para ouvir. E esse ouvido pronto para ouvir, amados, como discípulo, é um ouvido de aprendiz, é um coração ensinável. Na comunidade Mulheres com Propósito, eu ensinei um pouco o que é um coração ensinável. Eu ensinei por meio do mindset, que é uma mentalidade fixa ou um mindset de crescimento. Tem até um livro que explora bastante esse tema. E muitas pessoas têm um mindset fixo e têm dificuldade de ter um aprendizado e uma evolução na presença do Senhor. Ele é regido por regras e doutrinas, tá? E tudo ele mede com uma régua muito exata, da qual ele se acostumou a ver o mundo e mede todos assim. E aí acaba tendo só o seu núcleo religioso como como aconchego, como acolhimento, comunidade. E aí vai ter dificuldade de ver outros aspectos, tá? Então, voltando aqui para o texto, né? Que muitas vezes eu acabo indo para um outro lugar e dizendo outras coisas. Aqui também ele vai dizer no versículo 5, o Senhor Yahvé abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde nem me afastei. Então, eu vejo, o Senhor fez isso com Jesus, mas fala, poxa, mas Jesus era filho de Deus. Amados e amadas, Jesus veio num corpo humano.
Jesus, ele ficou restrito dentro de um ventre materno. Jesus ficou restrito dentro de um corpo de bebê, um corpo de criança, um corpo de adolescente. Teve maturação do seu cérebro. Ele aprendeu as coisas como todo ser humano. Só que por ele não ter pecado, ele tinha uma comunhão direta com o Pai. E eu imagino as orações de Jesus com o Pai, falando: Pai, olha, eu sinto isso, essa emoção, isso no meu corpo, eu vejo as pessoas assim, eu vejo assado. Então, por isso que ele é a nossa ligação com Deus. Por isso que ele é nosso intercessor, o nosso intermediário. Ele experimentou tudo isso do nosso corpo, sabe? As dores do nosso corpo, né? Então aqui ele tinha o ouvido aberto para ouvir e ele não foi rebelde. Que nós possamos ter essa oração. Imagine também, amados, nós estamos vendo Isaías desde o início, né? O quão foi difícil para Isaías proclamar essas palavras. Você acha que as pessoas gostavam de estar do lado de Isaías? Isaías vinha com uma palavra que era contra aquilo que eles gostavam de fazer, dos prazeres, daquele distanciamento que eles tinham de Deus. Então, Isaías, ele não era benquisto, na minha opinião. Por muitas poucas pessoas ele era benquisto. Porque ele era aquele, só das pessoas olharem para ele, lá vem aquele que não vai concordar com o que a gente está falando, com o que a gente está fazendo. Lá vem aquele que vai dar palavras de repreensões para nós. Então, é uma posição difícil, amados. Quando a gente realmente serve o Senhor, hoje nós temos mais clareza, né? Os tempos também são outros. Nessa época era regido pela lei. Mas hoje nós sabemos que é pela graça, mas nós vivemos uma época onde até para educar filho mudou um pouco. Antes, os filhos seguiam as profissões dos pais, se tinha fazenda, trabalhava na fazenda. Hoje não, eles vão fazer coisas totalmente diferentes. Tem um monte de lei que você não pode nem repreender a criança. E o próprio contexto cultural, social, acaba também trazendo formas de fazer diferente, né? E aí a gente tem que aprender dentro desse contexto, mas nunca deixar os princípios. Os princípios são os pilares, né? Aí aqui nós estamos vendo o versículo 5, vamos para o versículo 6. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que arrancaram a barba. Não escondi o rosto do que me afrontavam e me cuspiram. Sabe, amados, a barba para o judeu é tido como aspecto de honra, aspecto de respeito. Houve um episódio, agora não me lembro qual foi, mas que o rei mandou mensageiros numa outra nação, eles cortaram a barba deles e também tiraram parte da roupa deles e ficou mais curta. Então isso aí como menosprezo. Quando também teve o holocausto, rasparam todas as cabeças de todos eles, né? Então era uma forma de desonrar e massificar. Tá? Então, para o judeu, a barba é um aspecto de honra. E aqui está falando que bateram na face. Então, desonraram o Senhor. E cada dia mais nós vamos perceber que a palavra do Senhor está sendo desonrada e que nós, como os cristãos, estamos sendo desonrados no nosso credo, naquilo que nós cremos. Agora nós temos que ficar firmes. Mas sabe, amados, também nós temos que adentrar melhor a palavra de Deus. Porque muitas vezes para as pessoas cultas, os cristãos são indoutos, os cristãos são ignorantes, porque falta conhecimento para eles. E eu participo de muitos cursos, palestras, atualizações, e a gente vê esses tipos de comentário, porque muitas vezes o cristão ele foca só numa coisa
e ele não se abre para conhecer a neurociência, não se abre para conhecer o corpo como funciona, a mente como funciona, não se abre para aprender a educar os filhos, sabe? Nós precisamos ver que o Senhor nos colocou nessa terra. E nós precisamos sim desses aprendizados e sempre levando esses aprendizados com a baliza da palavra de Deus, tá? Agora vamos aqui para mais um versículo. Olha, vocês ouviram o trovão? Tá chovendo bastante aqui, graças a Deus. Teve uma temporada de calor muito grande, agora tá vindo a chuva, né? A plantação agradece. Agora vamos para o versículo 7. Porque Yahvé o Eterno que me ajudas, não serei jamais constrangido, porque eu me opus firme com sólido rochedo e sei que não haverei de permanecer frustrado. Amados, nós vamos permanecer firmes naquilo que o Senhor nos ensinou, assim como o Senhor, como um rochedo, porque nós podemos sentir decepção, frustração, mas nós não vamos permanecer assim. Aleluia! Aqui diz versículo 8, aquele que me defende está muito próximo. Sabe que muitas vezes, assim como Jó, ele passou por aqueles momentos sombrios da alma e pode ser que ele não estava vendo que o Senhor estava próximo dele, e sim aqueles amigos condenando a sua esposa, não o acolhendo, e ele ali se viu sozinho. Mas o Senhor está próximo, o Senhor esteve com Deus esteve com Jesus. E veja, quando Jesus estava na cruz ali, uma hora ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali o Senhor estava olhando para o pecado, e todo o pecado estava em Cristo. Então, o Senhor estava próximo, mas o Senhor estava ali com Jesus, mas ele não tinha mais do que a sensação do Espírito por causa do pecado, tá? Mas lembre, o Senhor sempre está, tá? Versículo 9. E o Eterno que me socorre, é o Eterno Yahvé que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Então, quem será aquele que nos condenará, se o Senhor nos socorrerá? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, e a traça os devorará. Todos estes que são contra o Senhor, eles vão se desgastar, e a traça vai os devorar. Tudo vai passar. Amados, daqui, sei lá, nós aqui que estamos ouvindo essa mensagem, compartilhando, daqui, 50 anos, ninguém mais vai estar aqui de nós. Daqui 100 anos, nem mais, talvez nossos filhos. Então, tudo vai passar. A gente fica tão frustrado com tantas coisas, tudo vai passar. A gente tem que pôr o olhar naquilo que é eterno, né? E aí vai falar, quem dentre vós teme a Yahvé e ouve a voz do seu servo? Aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz, põe a sua confiança no nome do Yahvé. Tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Quer dizer, se você está andando na treva, põe sua confiança no Senhor. Mas aqui ele vai fazer uma advertência no versículo 11. Ele vai falar assim, mas todo vós que acendei fogo e que vos munis de setas incendiárias, ide andai na luz do próprio fogo e das tochas que acendestes. Nessa época, eles faziam aquelas tochas incendiárias, e também, para eles andarem muitas vezes, eles faziam tochas e colocavam na cintura, tipo um suporte aonde colocava a tocha para eles não precisarem usar as mãos, né? E era um risco muito grande, porque eles poderiam ser um incendiário do próprio corpo, da própria roupa, tá? Então aqui ele está chamando a atenção que existe sempre um perigo, sempre vai existir um perigo daqueles que andam dessa forma, sabe? Acendendo suas próprias tochas. Contudo, por minha mão isto vos há de sobrevir, deitar-vos-eis no meio dos tormentos. Vocês mesmos estão fazendo os tormentos para vocês, e vocês vão deitar nos meios dos tormentos. Veja, isso também nos ensina o quê? Qual o fogo que nós estamos oferecendo ao Senhor? Lembra dos filhos de Arão, de Nadab e Abiú?
que ofereceram fogo estranho, está lá em Levítico 10, e eles foram consumidos. Então nós temos que perceber com qual fogo nós também estamos oferecendo as coisas ao Senhor. Se é fogo estranho, se é o nosso próprio fogo, se é a nossa própria maneira de ver o mundo, a nossa própria régua, a nossa própria forma de julgar. Mas nós temos que estar sempre amparados, alicerçados com a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Então, amados, eu convido vocês a compartilharem esse vídeo, a darem um like, porque dessa forma o robô do YouTube, ele vai ver que o tema é relevante e vai mostrar para outras pessoas. Pois quando a gente fala de Deus, de Jesus, da palavra, já não é tão relevante assim, né, para eles, né? Então, se nós não fizermos a nossa parte, a palavra fica com mais dificuldade de chegar. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.